Olá, galerinha do segundo. Hoje nós vamos falar sobre operações com arcos, certo? Na verdade, são algumas regrinhas para a gente decorar, né? Mais algumas regrinhas de matemática, mas eu vou usar algumas frases aí, né? Para ver se ajuda vocês com essas regras. Bom, olha só. O que nós vamos ver hoje? Fórmulas de adição e subtração de arcos. Por exemplo, como será que eu faço seno de 30 mais seno de 15? Será que é só eu achar quanto que é seno de 30, quanto que é seno de 15 e somar os resultados? Não, não é assim que a gente faz, tá? É por isso que nós temos as fórmulas aqui da adição e da subtração dos arcos. Então, olha só. Aqui eu tenho qual fórmula eu devo usar, né, quando eu vou somar o seno de dois ângulos e quando eu vou subtrair. Bom, então aqui eu vou somar o ângulo A com o ângulo B. Então não é daquele jeito que eu falei pra vocês. Eu não vou achar o seno de A, não vou achar o seno de B e vou somar os dois resultados. Não é assim, tá? Nós vamos ter que usar essa regrinha aqui. Nossa, mas como que eu vou decorar essa regrinha? Porque vai ter a do cosseno e vai ter a da tangente também. Então olha só. Cada professor tem uma frase que utiliza, se vocês olharem na internet tem várias frases para vocês decorarem, né? Eu vou falar para vocês do jeito que eu aprendi, quando eu tinha a idade de vocês que eu aprendi o seno e o cosseno, e eu nunca mais esqueci, certo? Então, a que eu uso é o seguinte, olha só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai aqui é o mesmo que vai lá, certo? Olha só como dá certo o seno da diferença também. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai aqui é o mesmo que vai lá, certo? Então, mas que frase mais boba, né? Pegou o trecho de um poema, gente. É assim que a gente decora. Então, toda vez que você for fazer o seno da soma ou o seno da diferença, você pode usar essa frase, né? Que você não esquece mais. Tá, então vamos lá. Mas para que serve, Isa? Quando que eu vou somar dois senos? Quando que eu vou somar ou vou subtrair? Na verdade, é para descobrir valores desconhecidos. Então, olha só. Seno de 15. Nós conhecemos os ângulos notáveis, lembra? 30, 45 e 60. E nós conhecemos os ângulos correspondentes, né? Todos os correspondentes do 30, todos do 45, todos do 60, né? E aqueles que a gente tem no círculo trigonométrico, lembra? 0, 90, 180, 270 e 360. E fora esses ângulos? Eu falei assim para vocês, por exemplo, os ângulos que não são notáveis, vocês não têm obrigação de decorar. Porém, alguns deles a gente consegue descobrir utilizando o seno da soma, por exemplo, ou o seno da diferença, que é o caso do seno de 15. O que eu vou pedir para vocês? Vocês conseguem escrever o seno de 15 utilizando ou a soma ou a diferença de dois ângulos conhecidos? Eu não posso falar, gente, que 15 é igual a 45 menos 30. É ou não é? 45 menos 30 não é igual a 15? Então, é o seno da diferença. Então, eu vou usar aquela regrinha do seno da diferença para calcular o seno de 15. Então, olha só. Lembra que na regrinha falava sobre A menos B. Então, olha só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai aqui é o mesmo que vai lá, certo? Usando a regra, eu consigo calcular. Gente, agora, seno de 45, lá naquela tabelinha. Isa, deu branco, a gente não lembra da tabelinha. Então, vamos aproveitar aqui, deixa eu abrir mais um slide, vamos
cantar a musiquinha e vamos construir a tabela. Então, vamos lá. Lembra como constrói? É 30, 45 e 60. E aqui eu coloco o quê? Seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Se eu consigo fazer uma tabela aqui que não fique tão feia. Deveria ter feito maior um pouquinho, né? Mas já foi. Então, vamos lá. Lembra da musiquinha? Eu tenho certeza que vocês vão cantar aí junto comigo. Ai, traço chato. Então, vamos lá, hein? Não tô ouvindo, mas espero que vocês cantem aí comigo. Então, vamos lá. É o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aqui é mais devagar que na ousa. A raiz vem depois no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Certo? Então, olha só. Voltando no nosso exemplo agora, eu preciso do seno de 45, que é seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Gente, aqui é vezes, olha, quando eu falo seno, cosseno, mesmo que eu não coloque, é um vezes. Quem é o cosseno de 30? Olha, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 30. Olha o seno de 30, meio. Vezes o cosseno de 45, olha, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí é só a gente calcular. Então, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Lembrando que eu posso multiplicar duas raízes. E 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Gente, só para melhorar isso aqui um pouquinho, eu não posso somar nem subtrair duas raízes. Eu não posso falar que raiz de 6 menos raiz de 2 é raiz de 4. Não pode. Você só pode multiplicar e dividir o que tem dentro. Somar e subtrair não pode. Então, raiz de 6 menos raiz de 2 continua raiz de 6 menos raiz de 2. Tá? Só que eu vou escrever, né, essa subtração com um único denominador, porque os denominadores são iguais. Não tem mais nada para fazer aqui. Tá? A conta termina aqui. Nossa, mas dá essa coisa estranha aí? Sim, dá essa coisa estranha. Este resultado aqui é o valor de seno de 15. Ah, Isa, então com essas operações dos arcos eu consigo descobrir qualquer outro ângulo que não é mutável? Não, não são todos que você consegue. Apenas aqueles que você consegue somar ou subtrair esses ângulos conhecidos e desse resultado. O seno de 15 é um deles. Tá? Como você conhece o seno de 45, você conhece o seno de 30, e 45 menos 30 é igual a 15, você consegue utilizar o seno da diferença, certo? Tá. E como seria a regrinha do cosseno? Olha só, do cosseno é mais legal, mais rápida também. Cosseno da soma e o cosseno da diferença. Eu faço assim, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, tá? Então, de novo, ó, dá certo da diferença também. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, certo? Então, ajuda, né, a gente gravar essas regrinhas aí. E aí, então, nós vamos para o exemplo também. Eu quero agora, gente, o cosseno de 105. Vocês conseguem somar ou subtrair dois ângulos conhecidos aí, que dê 105? Então, vamos lá. Cosseno de, olha só, quanto que é 60 mais 45? 60 mais 40 é 100. 60 mais 45, 105. Então, consegui achar dois ângulos notáveis aqui, que a soma dá 105.
Então, é o cosseno da soma. Então, vamos lá. Lembrando que este aqui é o A, este aqui é o B. E aí, nós vamos dar a regrinha, olha só. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber, certo? Então, a cossa A, cossa B, troca o sinal, ali é mais, aqui é menos, sem saber. Lembrando que aqui é vezes. E aí, nós vamos resolver. Eu quero o cosseno de 60 e o cosseno de 45. Olha lá no que a gente acabou de fazer. Cosseno de 60 é meio, de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 60 é meio, vezes o de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, menos, agora eu quero o seno de 60 e o seno de 45, olha, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Aí nós vamos resolver igual a gente resolveu aquele do seno. Olha, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2. Lembra que eu posso multiplicar a raiz e 2 vezes 2, 4. Como que a gente faz aqui? Não posso subtrair raízes, então vai continuar raiz de 2 menos raiz de 6. E a única coisa que eu vou fazer vai ser colocar no mesmo denominador. Então, este valor aqui é o valor do meu cosseno de 105. Não tem mais nada para fazer, porque raiz de 2 e raiz de 6 são números irracionais, certo? Bom, gente, a tangente eu não aprendi com nenhuma frase, né? E aí eu pesquisei na internet dali, daqui, e aí desde então, quando eu dou aula, eu falo essa frase, não sou muito fã dela, não. É claro que eu acho que a do seno e do cosseno é muito mais fácil da gente lembrar. Mas a que eu achei assim mais próxima, tá? Então fica até uma sugestão aí, né? Se alguém quiser criar uma frase para essas ou até para as outras e mandar de uma maneira mais fácil, olha só. É assim, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tá? Então, de novo, olha. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. O que eu acho que essa fórmula não ajuda? A decorar os sinais, tá? Então, o que a gente vai ter que lembrar? O sinal daqui é o mesmo do de cima, o de baixo troca. Então, de novo, olha. O sinal daqui é o mesmo do de cima, o de baixo troca. Certo? Mas para que a gente vai usar? O mesmo objetivo do seno e do cosseno, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Eu quero calcular a tangente de 75. Será que eu consigo somar ou subtrair dois ângulos conhecidos que dão 45? Olha só, não pode ser 45 mais 30. Por que 45 mais 30? 45, 55, 65, 75, certo? Então, vamos lá. Como que é mesmo? Ó, então, de novo aqui. Esse é o A, esse é o B. Então, vamos lá. Tem gente que ama, tem gente que beija. Aí, tem gente que ama e beija. E aí, o que eu falei para vocês lembrarem? Se aqui é mais, em cima é mais. Inverte o de baixo, certo? Então, vamos lá. Eu preciso da tangente de 45, que é de 30. Olha, tangente de 45 é 1 e de 30 raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar assim, 1 mais da fórmula, né? Raiz de 3 sobre 3. Embaixo, 1 menos da fórmula. De novo, tangente de 45 e de 30, as mesmas lá de cima. Então, 1 vezes raiz de 3 sobre 3. E aí é só a gente resolver. Como que eu resolvo algo desse tipo? Aqui em cima, de novo, ou você coloca um embaixo, faz o MMC, ou você faz daquele jeito que eu falei pra vocês mais rápido. Faz assim,
3 vezes 1, 3 mais raiz de 3, não pode somar, né? Então, fica 3 mais raiz de 3. E embaixo continua o mesmo denominador, que é 3. Agora, embaixo, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação. Então, esse 1 menos... Aí eu faço raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. E 1 vezes 3, 3. E aí eu vou fazer... Aqui em cima, gente, por enquanto eu não vou mexer, vou só copiar, olha só. 3 mais raiz de 3 sobre 3. Estava demorando para fazer esse traço. E embaixo, vou fazer do mesmo jeito, olha só. 3 vezes 1, 3 menos raiz de 3, vai ficar o quê? 3 menos raiz de 3 sobre 3. Gente, agora eu tenho duas frações. Como que eu divido duas frações mesmo? Eu conservo a primeira, ou seja, eu copio a primeira fração igualzinha e multiplico pelo inverso da segunda. A segunda fração é essa, então você vai inverter o numerador e o denominador, certo? Então, quando eu inverter, vai ficar assim, o 3 em cima e embaixo... E embaixo vai ficar 3 menos raiz de 3, tá? Então, toda vez que você for dividir duas frações, que vai ser, na verdade, o que vai acontecer muitas vezes aqui nessa da tangente, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha só, como eu tenho, tá multiplicando, eu tenho a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, eu posso cortar. Isa, eu posso cortar esse 3 com esse 3? Não. Tá? Porque ele está somando. Você poderia cortar tudo, se tudo isso daqui fosse igual a tudo isso daqui, mas não é, porque o sinal está trocando, tá? Então, fica como 3. Eita! Vai ficar assim. 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Ah, Isa, eu posso cortar esse 3 com esse 3, esse raiz de 3 com esse raiz de 3? Não, não pode. Porque, olha, tá somando, tá subtraindo. Você só pode cortar se estiver multiplicando. Tá certo até aqui, Isa? Tá certo, galerinha. Só que, não sei se vocês vão lembrar, para alguns eu dei aula no nono ano, para outros não, mas é matéria lá do nono ano, que é racionalização. Gente, na racionalização, eu nunca posso ter raiz no denominador de uma fração, tá? Toda vez que isso acontecer, nós vamos fazer o processo, que é qual? Se você tiver só uma raiz ali embaixo, é só você multiplicar por ela mesma embaixo e em cima. Como você tem uma diferença aqui, você vai multiplicar com o sinal inverso. Como você tem 3 menos raiz de 3, você vai multiplicar por 3 mais raiz de 3. E tudo que você multiplica aí embaixo, você multiplica em cima. Ah, Isa, que difícil, gente. É porque, assim, às vezes a gente esquece o que viu lá no nono ano, o que viu lá no primeiro colegial, o que viu lá no sexto ano. Só que é tudo uma sequência. Não é que você viu aquilo lá no nono ano e você não vai ver mais, tá? Nós estamos aqui numa matéria nova de trigonometria, né? Operação de arco. Só que dentro disso daqui, caiu, por exemplo, uma fração com raiz no denominador, eu tenho que racionalizar. Por quê? Porque se você estiver fazendo uma questão de alternativa, não vai estar desse jeito aqui. Vai estar da outra maneira. Então, você tem que lembrar, ok? Como que eu faço, gente? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Aqui em cima, você pode fazer a distributiva, tanto em cima quanto embaixo, né? Fazer o chuveirinho, todo mundo, né? O que é o chuveirinho que eu falo? É multiplicar esse 3 por todo mundo, essa raiz de 3 por todo mundo, e aqui embaixo a mesma coisa. Ou você pode lembrar ainda lá da matéria do 8º ano, gente, que é produtos notáveis, que é o quadrado da soma pelo quadrado da soma, quadrado da diferença, e o produto da soma pela diferença, que ajuda você a resolver de uma maneira mais rápida, tá? Ah, Isa, não quero fazer pela distributiva, tudo bem? Vamos fazer assim, 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3, sinais iguais mais. Tá? Lembrando que eu não posso multiplicar também um número que está fora por outro que está dentro.
Aqui, raiz de 3 vezes 3, a mesma coisa. 3 raiz de 3. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, multiplicar raiz por raiz é a única coisa que eu posso. Embaixo, galerinha, você também pode fazer a distributiva igual eu acabei de fazer, ou você lembra, eu vou fazer desse outro jeito que é mais rápido. Se vocês quiserem treinar a distributiva, pode. Isso aqui é um produto da soma pela diferença. É quando eu tenho duas coisas iguais, invertem só o sinal do meio. Aí é o quadrado, é o produto da soma pela diferença, que é primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. É mais rápido. Então, seria assim, o primeiro não é 3? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, menos raiz de 3 ao quadrado. Ah, Isa, eu não lembro esses produtos notáveis, eu quero fazer a distributiva ali. Pode fazer, não tem problema, tá, gente? Olha só, vamos melhorar isso daqui. Eu tenho aqui um 9 mais 3, que dá 12. E eu tenho 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, que dá 6 raiz de 3. Embaixo, 3 ao quadrado, 9. Gente, outra propriedade lá do 9º ano. Toda vez que você tem uma raiz quadrada ao quadrado, você pode cortar e dar o valor que está lá dentro. Por quê? Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9, que dá 3. Então, simplesmente você pode cortar. Então, tinha um menos aqui, menos 3. Ah, Isa, dá para melhorar um pouquinho isso daqui? Dá. 12 mais 6 raiz de 3 dividido por 9 menos 3, 6. Ah, até aqui. Posso terminar aqui? Como eu falei para vocês, não estaria errado. Mas se fosse uma questão de alternativa, estaria um pouquinho mais simplificada. Ah, Isa, eu posso cortar esse 6 com esse 6? Não, porque ele está somando, olha. O que eu posso fazer é simplificar todos esses valores. Então, não dá para dividir todo mundo por 6? Olha só. Eu vou dividir todo mundo por 6. Eu consigo dividir esse por 6, esse por 6 e este por 6. Tá? Olha o que vai acontecer. 12 dividido por 6, 2. 6 dividido por 6, 1. Nem precisa colocar 1 raiz de 3, pode ser só raiz de 3. E 6 dividido por 6 dá 1. Eu não preciso colocar o 1 embaixo, pode deixar assim mesmo. Então, esse exercício, gente, vamos supor, se vocês fossem prestar o vestibular, fosse uma questão de alternativa, estaria desse jeito aqui, tá? Então, esse daí já tô até vendo, não entendi nada, achei muito difícil. Na verdade, é porque assim, a gente precisa lembrar de várias coisas. A princípio, você precisa lembrar da regrinha aqui da tangente da soma. Aplicar. Aplicou, chegou num resultado que tinha raiz no denominador. E aí a gente não pode ter raiz no denominador, você tem que racionalizar, tá? Então, se aqui é 3 menos 6 de 3, eu tenho que multiplicar pelo inverso. 3 mais 6 de 3. Só que tudo que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. Aqui em cima eu fiz a distributiva. Poderia ter usado o quadrado da soma. Embaixo eu fiz o produto da soma pela diferença, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Você poderia ter feito a distributiva aqui embaixo também. Aí aqui eu só somei. Raiz igual, né? Elevei ao quadrado. E aí chegou nesse final aqui, eu vi que dava todo mundo para dividir por 6. Então, esse é o resultado, né, mais simplificado que a gente tem, certo? Gente, para terminar, nós vamos ver a fórmula de duplicação de arcos. O que é a fórmula de duplicação de arcos? Lembra que nós vimos ali, por exemplo, seno de 30 mais 45? E se por um acaso eu pedisse assim, seno de 30 mais 30? Eu poderia usar seno A, cosseno B, cosseno A, o sinal que vai aqui é o mesmo que vai lá? Sim. Só que, quando você aplica essa regrinha ao mesmo ângulo, você dá origem a uma nova regrinha. Olha só. Olha só. Se eu tenho o mesmo ângulo aqui, seno A, cosseno B, que na verdade o B continua sendo A, ó. Seno B, cosseno A. Só que onde estaria B, eu vou colocar A também, porque os dois ângulos são iguais. Olha o que acontece. Seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Então, eu tenho o quê? 2
seno A, cosseno A. A mesma coisa aqui, olha. Quando eu tenho o mesmo ângulo, eu falo assim, cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber. Só que no lugar do B ainda é A, porque eles são iguais. Olha o que eu chego. Cosseno A vezes cosseno A. É cosseno ao quadrado. E seno vezes seno é seno ao quadrado. Então, quando eu tenho A mais A, que na verdade é 2A, que é como se eu tivesse aqui, igual eu falei para vocês, 30 mais 30, quando eu tenho o mesmo ângulo, eu tenho uma outra regrinha. Na verdade é a mesma, tá? É uma forma assim, que é consequência daquela primeira. Olha aqui. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Só que no lugar do B é o A, porque olha só, os dois ângulos são iguais. Tangente A mais tangente A, 2 tangente A. E tangente vezes tangente, tangente A ao quadrado. Aí eu tenho que decorar essas 3 regrinhas, gente, voltando. Essas regrinhas, essa mesma do seno, essa mesma do cosseno e essa mesma da tangente. A diferença é que aqui ele usou o mesmo ângulo, tá? Com seus 30 mais 30, 45 mais 45. Eu posso usar aquela outra lá? Sim. Só que essa daqui, ela é uma consequência daquela. E eu posso utilizar ela para resolver outros tipos de exercício. Olha só. Isso aqui cai bastante no vestibular, gente. Sabendo que seno de x é igual a 3/5 e x pertence ao primeiro quadrante. Calcule seno de 2x, tá? Então, olha só. O que eu tenho que lembrar? Que seno de 2x é o que mesmo? Isa, eu esqueci. Tô fazendo vestibular, me deu branco. Tudo bem. Vai lá no cantinho e fala que seno de 2x é x mais x. E aí você fala, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá? Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vai aqui é o mesmo que vai lá. Aí você tem seno, cosseno, mais seno, cosseno. Então, você tem 2 seno, cosseno. Entendeu? Aplicando aquela regrinha lá da frase, você vai chegar na mesma coisa aqui, olha só. 2 seno, cosseno, tá? Então, olha só. Ele pediu o seno de 2x. Eu sei que seno de 2x é o quê? 2 seno x cosseno x. Certo? Bom, gente, esse 2 está aqui. O seno x, o exercício me deu, que é quanto? 3/5. Mas espera aí, e o cosseno, gente? O cosseno a gente não sabe. Mas lembra da matéria da aula passada? Toda vez, por exemplo, que eu sei o seno e quero o cosseno, ou vice-versa, é só eu usar a relação fundamental, lembra? Do coração, que é como? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Lembra da relação do coração? Toda vez que você sabe o seno ou o cosseno e quer saber o outro, você usa ela. Então, eu sei que o seno é 3/5. Então, 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. 3/5 ao quadrado, você faz 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Uma equaçãozinha, gente, pra gente resolver. Olha só. Eu não quero descobrir o cosseno, então vou passar esse 9/25 para lá. Então, vai ficar aqui cosseno quadrado de x, o 1 está do lado de lá, continua, e esse 9/25 está positivo, passa negativo. Aí, o que eu vou fazer? Daquele jeito que eu ensinei vocês, olha, 25 vezes 1, 25 menos 9, 16, e o denominador continua o mesmo. Gente, como que eu tiro o quadrado desse lado? Eu passo mais... Opa, pera lá, deixa eu apagar aqui. Para eu tirar o quadrado do outro lado, é só eu fazer mais ou menos a raiz que está do outro lado. E aí é só eu fazer, no caso, quem é a raiz
de 16 25 avos. É só eu fazer raiz de 16, 4, raiz de 25, 5. Ah, mas eu vou usar o positivo ou o negativo? É por isso que ele fala aqui que o ângulo pertence ao primeiro quadrante. Então, vamos vir mais para cá um pouquinho. Vamos lembrar daquela matéria que eu ficava fazendo aquele monte de bolinha e vocês ficavam bravos. Então, olha só. Eu tenho meu círculo trigonométrico, certo? E lembrando que o eixo dos cossenos é o que está deitado, né? E ele é positivo para frente e negativo para trás. O ângulo está em qual quadrante? Não é no primeiro? Então, ele está no primeiro quadrante. Então, o cosseno no primeiro quadrante é positivo. Então, aqui eu vou considerar este cosseno positivo. Então, eu vou considerar o 4/5 positivo, certo? Agora que eu descobri o meu cosseno, eu vou voltar lá no que eu estava resolvendo e no lugar do cosseno eu vou colocar 4/5. Eu só vou resolver, gente. Olha só, coloco 1 aqui embaixo, 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. 1 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Então, 24, 25 avos, certo? Esse é o valor do meu seno de 2x, tá? Eu sei que essa matéria é um pouquinho mais complicada, porque tem várias regrinhas pra gente decorar. Só que é uma matéria que cai bastante, principalmente nos vestibulares específicos, tá? Quando você pega Unesp, USP, esse tipo de vestibular, tá? Então, olha só, é claro que se você for a nível de Enem, o Enem cai bastante interpretação, mais a parte dos grafos, do seno, cosseno e tangente, mas sempre é bom, né, a gente entender todo o conteúdo de trigonometria, não ficar só lá no grafo do seno, da cosseno e da tangente, ok? Então, olha só, resumindo, nós vimos as formas do seno, cosseno e tangente, que para que elas servem? Quando eu quero calcular um ângulo que não é um ângulo notável, então eu consigo utilizar uma soma ou uma diferença de ângulos conhecidos para chegar nesse valor. Então, lembra, 105 não é 60 mais 45? Então, é para isso que servem essas regrinhas do seno, cosseno e tangente. A duplicação é quando, né, se eu usar, em vez de seno de A mais B, usar seno de A mais A e aplicar a mesma regrinha, eu vou chegar nessas outras três. Mas para que eu uso elas? Para resolver esse tipo de exercício aqui, tá? Esse exercício aqui, olha, toda vez que você vê um exercício desse tipo, é desse jeito que você vai resolver. Essa relação fundamental, gente, ela sempre vai aparecer aí no meio dos exercícios, tá? Ou quando é para você simplificar uma expressão, tá? Que é o último exercício que nós vamos fazer agora. Esse exercício é fácil, tá? Eu quero finalizar aqui com vocês. Gente, cosseno de 2x. Olha só. Quem que é o cosseno de 2x? Seria cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá? Então, olha só. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E ainda tem isso daqui, olha. Não posso esquecer desse menos cosseno ao quadrado de x. Por quê? Essa parte que eu fiz aqui antes, essa parte aqui, tá? Tinha aquela outra ali na frente. E embaixo, não tem como, né, melhorar aquilo ali. É seno de x. Gente, olha só, eu tenho cosseno ao quadrado de x e tenho menos cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, zerou. Posso cancelar. O que sobrou? Menos seno ao quadrado de x. E embaixo, seno de x. Isa, dá para melhorar um pouquinho isso daí? Dá? Gente, o que é alguma coisa ao quadrado? Não é ela vezes ela mesma? O que é seno ao quadrado? É seno vezes seno, certo? Então, seno vezes seno. E embaixo, vai continuar igual, olha só. Como está multiplicando, eu posso cortar esse seno de x aqui em cima com esse seno de x aqui embaixo. O que sobrou?
apenas menos seno de x. Olha só que exercício legal. Era para simplificar aquela expressão. Então, geralmente, essas fórmulas da duplicação é para a gente utilizar aí. Ah, mas se você esquecer dessa daqui, gente, não tem problema, tá? É só você lembrar daquelas outras e ao invés de usar A mais B, você usar A mais A, usa aquela frase que eu ensinei vocês, que vocês conseguem chegar nessas daqui do mesmo jeito, tá? Então, eu vou pedir para vocês assistam essa videoaula com calma, copiem esses slides no caderno, que era como se fosse a matéria que eu passaria para vocês na lousa, copiem esses exemplos e não vai só copiando, tenta fazer, assiste primeiro eu fazendo o exemplo, depois você tenta fazer sozinho para ver se você entendeu. Ah, enrosquei, vai lá e continua a videoaula para você continuar, certo? Depois, vocês vão ver que no roteiro de atividades que vai ter para vocês essa semana, vai ter exercícios propostos e eu quero que vocês tentem fazer e tirem as dúvidas. Olha, Isa, eu fiquei com dúvida em tal lugar. Vai, me pergunta lá no particular que eu ajudo vocês, tá? E vou mandando a correção sempre dos exercícios que a gente fez para vocês na próxima semana. Tá bom? Então, bons estudos e qualquer coisa, vocês sabem que pode me procurar.